Olá, a carne mais barata do mercado internacional é a brasileira, $39 arroba. Os Estados Unidos, que vivem um ciclo pecuário contrário ao nosso, com poucos animais para abate, arroba custa quase $100, é mais que o dobro. E é por isso também que eles aumentaram as compras por aqui. E a gente não precisa ir longe não, viu? A arroba da carne argentina no mercado internacional, $60, a do Uruguai, 56 e a do Paraguai, $45. Entre todos esses mercados que eu citei, a carne brasileira foi a que mais perdeu valor em um ano, $11 a menos. Porém, preço baixo vende. A desvalorização do real deve dar mais impulso às exportações que até o momento tem ajudado a escoar a grande produção interna. Mas quem ganha nesse momento? E quando isso deve refletir no pagamento ao pecuarista? É o que a gente fala hoje no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Julho começa com preços da arroba mais estáveis, firmes. As escalas de abate da indústria tiveram uma ligeira queda, porque está mais difícil nesse momento comprar boiadas prontas. E começo de mês, entrada de salários, traz sempre aí a expectativa de um consumo interno melhor que ajude a sustentar os preços. O dólar atingiu essa semana o maior patamar dos últimos 2 anos e meio. Quais os impactos dessa alta da moeda americana na pecuária nacional? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Fernando, muito obrigada pela presença. Quais são os impactos positivos, exportações imediatamente a gente pensa, mas também negativos dessa alta do dólar? Bom, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Vamos falar sim dessa movimentação cambial. O real realmente trabalhando bastante desvalorizado no decorrer dessa semana. As nossas questões fiscais estão cobrando um preço alto aqui para o mercado brasileiro, como nós podemos observar. Então, o mercado está menos complacente com a situação fiscal do Brasil, e isso, por sua vez, vai gerando um efeito aí dentro da movimentação cambial. Tá? Então, basicamente, real muito desvalorizado, é excelente para as exportações brasileiras de commodities. O Brasil se torna ainda mais competitivo no cenário internacional. O Brasil ganha aí notoriedade ainda mais, né, no contexto internacional. E outro aspecto que dá uma dimensão completamente diferente para a indústria exportadora. A indústria exportadora, uma coisa é você exportar a R$ 4,90, R$ 5,00 o câmbio, outra coisa completamente diferente é você exportar a 5,65. Tá? Dá uma dimensão completamente nova, completamente diferente, melhora muito as taxas de conversão quando você converte esse preço, né, de dólar para real. Então, a receita em real acaba crescendo. É muito interessante para a indústria exportadora, muito vantajoso, e isso pode gerar estímulos ao aumento do volume exportado. Não entenda mal quem está aqui nos acompanhando, a gente já está vendo volumes impressionantes de carne bovina sendo exportados mês após mês, mas de qualquer forma abre a perspectiva de volumes ainda maiores, ainda mais robustos, e isso pode fazer com que a indústria frigorífica, principalmente essa indústria exportadora, volte a procurar mais animais, demandar mais animais e começa a pagar mais por essa arroba do boi gordo. Então, isso pode oferecer mais um ponto importante que pode permitir aí a alta dos preços da arroba do boi gordo, mas aqui sempre frisando um aspecto importante. Não dá para a gente imaginar em 2024 uma arroba do boi gordo retornando àquele patamar de R$300. Tá? É muito difícil que isso aconteça, precisaria realmente de fatos novos, de uma variável nova, que justificasse uma alta tão agressiva assim, que levasse a esse patamar de preço. É uma alta nesse patamar que a gente diz, o fato novo seria uma peste suína na China, como aconteceu naquele ano. Um fato completamente Exatamente. extraordinário, infelizmente ou felizmente. Mas nesse momento, com essa alta do dólar, quem está lucrando aí? Como é que está a margem dessa indústria exportadora? Ela está mais confortável para ela? Porque, por enquanto, essa valorização, esse ganho em reais aí não chega no bolso do pecuarista. A gente não tem visto isso. Não, a gente não vê altas agressivas no mercado. Em junho não foi assim, em julho, começo do mês, está mantendo um padrão de negociações em São Paulo, ali no máximo até 230. Tá? Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos mencionar aqui também é, querendo ou não,
a indústria está conseguindo um lucro fantástico nessas exportações com um câmbio tão desvalorizado. Esse processo de desvalorização cambial, ela está tornando essa indústria mais rentável. A gente pode dizer que ela está recebendo aí 350, 360 reais por arroba, então são valores importantes, com uma margem impressionante. E lembrando aqui outro aspecto importante, isso é margem da indústria exportadora. Os frigoríficos que ficam no mercado doméstico convivem com uma realidade completamente diferente. Eles não têm margens tão robustas assim quanto essas indústrias habilitadas a exportar. Então, é uma realidade econômica, financeira completamente diferente de quem acessa os melhores mercados, de quem exporta para quem não exporta. Antigamente a gente tinha essa oferta reduzida na entre-safra, que era muito marcada, né? Safra, entre-safra. Mas com o uso de tecnologias parece que esse espaço já não existe mais. Seria agora esse mês de julho apenas o único respiro dessa menor oferta de animais? Daqui a pouco, entrando os animais de confinamento, a gente vai ver a oferta aumentando de novo, o risco dessa arroba cair de preço novamente? Como é que é essa relação safra e entre-safra ultimamente? Bom, esse mês de julho realmente aparenta ser um mês menos ofertado, principalmente quando nós olhamos aí para a região, para boa parte da região centro-oeste, estados como Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, Minas e o próprio estado de São Paulo, está na região sudeste. Então, nesse contexto, a gente pode ver, sim, uma indústria com maior apetite de compra, ainda mais com esse câmbio desvalorizado. Lógico, os preços em dólar da carne bovina ainda não são bons, os importadores chineses seguem tentando impor queda de preços, o que é bastante natural, eles entendem o momento do ciclo pecuário aqui no Brasil e exploram isso também para conseguir negociações mais vantajosas. Então, basicamente, nós vamos aí ver uma recuperação de preço, mas mesmo assim não parece ser um movimento agressivo. Mesmo em julho, nós vamos continuar tendo uma oferta significativa vindo da região norte, e isso vai limitar movimentos de alta mais contundentes. Tá? Então, esse é um aspecto limitador. E como você bem mencionou, a entrada de animais confinados no mercado aí com mais força no final do mês para a virada para agosto, muito provavelmente vai sim levar a um cenário ali de, vamos dizer assim, acomodação dos preços, principalmente com potencial para queda das cotações, principalmente a partir da segunda quinzena ali, passado o Dia dos Pais, que é uma data que normalmente gera efeito positivo sobre o consumo. Então, nós temos aí um período que pode novamente ser pautado por redução dos preços. Para o último trimestre, um pouco mais de otimismo, temos aí um potencial maior para reajustes, uma demanda aquecida tanto na exportação quanto aqui no mercado interno, então vai ser um período mais saudável aí para a formação de preços, com mais potencial a reajustes. Isso tem a ver, de aproveitar aqui para fazer a pergunta que nós recebemos, que tem a ver com isso. O Rodrigo Guimarães Cardoso, perspectiva do valor da arroba do boi nos meses de outubro e novembro. E o Marcelo Valadares, previsão do boi para dezembro. Então vou juntar essas duas perguntas do Rodrigo e do Marcelo, que querem falar sobre o último trimestre. Bom, o último trimestre ele vai ser um último trimestre favorável, caso, claro, né, não surjam aqueles casos atípicos de EB que acabem gerando problemas na nossa exportação com destino à China, aquelas coisas que aconteceram em 21, aconteceram no ano passado também, mas de qualquer forma o que nós esperamos é de um forte ritmo de exportação muito contundente, muito agressiva, apesar de não ter muito espaço para recuperação de preços da carne no mercado internacional. Então, essa é uma variável muito importante, ajuda a enxugar o nosso mercado interno e permite ali uma potencial elevação de preços, principalmente desse boi padrão China. Tá? Podemos ter um retorno daquele ágio do boi padrão China de 10, 15 reais em relação a boi de mercado interno, justamente por essas condições mais vantajosas da exportação. Para o mercado interno, é o cenário que a gente já está acostumado a ver, né? Temos aí entrada do 13º salário, criação de postos temporários de emprego, férias, tudo isso é fator positivo em relação ao consumo. Tivemos também a evolução do nível de emprego aqui no Brasil no decorrer desse ano, e apesar de serem empregos com rendas relativamente baixas, com salários relativamente baixos, ainda assim eles vão oferecer a possibilidade
de uma melhora de consumo aqui no mercado interno, um aumento desse consumo de proteínas de origem animal, e isso vai ser benéfico aí para todo o setor carnes, não só para a bovinocultura de corte. Vai permitir, sim, uma formação de preços, uma melhora das indicações de preço da arroba do boi gordo dentro do nosso mercado no decorrer desse período. Mas como eu já falei, vamos reforçar novamente, não temos espaço para altas tão agressivas assim da arroba do boi gordo nessa temporada. Fernando, voltando a falar da carne brasileira ser a mais barata do mercado internacional, quando é que esse cenário pode mudar? Bom, de fato, o Brasil está convivendo aí com uma carne muito competitiva. Temos uma carne bovina, uma arroba do boi gordo no Brasil no nível aí de $40. Tá? Quando nós olhamos para os nossos concorrentes, a Austrália trabalha ali na média de 50, Europa ali 82, 85 dólares por arroba, Estados Unidos 100 dólares por arroba, o cenário norte-americano é terrível, né? Paraguai ali 45, Argentina seus 60 dólares por arroba e o Uruguai trabalhando ali a 56, 57 dólares por arroba. Basicamente, o Brasil vai seguir muito competitivo nos próximos meses, mesmo em 2025 vamos manter essa competitividade, uma excelente capacidade para atender mercado internacional. O Brasil reúne diversas condições que nos colocam numa posição de destaque, não é só preço competitivo. Nós temos também o entendimento da demanda global, um excelente relacionamento com os nossos pares, independente de quem seja o nosso parceiro comercial, o Brasil cultiva décadas de negociações bem-sucedidas dentro do setor carnes, de abertura de novos mercados, de estreitamento comercial, um ótimo relacionamento com consumidores asiáticos, com consumidores europeus. Então, tudo isso coloca o Brasil numa posição de muito destaque, sem nem falar do Oriente Médio, né? Enfim, o Brasil vai se mantendo aí numa posição privilegiada. Temos as questões de biosseguridade, que também são um diferencial imenso para o Brasil. O Brasil aí está na vanguarda realmente das questões de sanidade animal, seja para bovinos, para suínos ou para aves. E por fim também temos que citar a capacidade produtiva. Por mais que nós tenhamos uma projeção de menor abate para a próxima temporada, mesmo assim nós vamos ter uma dinâmica muito favorável em relação às exportações brasileiras. Podemos ter ali a alta dos preços da nossa arroba em dólar, possivelmente teremos, mas mesmo assim, se o real se manter desvalorizado como deve se manter desvalorizado no próximo ano, com uma volta do apetite chinês, que a China vai recuperando sua suinocultura aos pouquinhos, vai melhorando os seus indicadores macroeconômicos, dessa forma nós teremos sim ótimas oportunidades ao mercado brasileiro, mesmo em um ano de abate menor. Então, o ano que vem, essa exportação vai ser uma variável extremamente relevante para a formação de preços da arroba do boi gordo e vai fazer muita diferença aqui para o nosso mercado brasileiro, com condições bem mais favoráveis também do ponto de vista de demanda, quando nós comparamos ao ano corrente. Fernando, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. É sempre um prazer participar aqui, viu? Estou à disposição e qualquer dúvida, qualquer questionamento, basta me chamar. Obrigada, Fernando. Volte sempre. E você quer receber no seu e-mail ou no seu WhatsApp com muita facilidade as principais notícias da pecuária? Basta entrar no portal DBO e se cadastrar. E lá no nosso Instagram, @portal_DBO, nesse endereço que aparece aqui, você pode mandar sua pergunta, eu vou em busca dos especialistas para te responder. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e a gente se encontra. Tchau. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.